Aos irmãos do Sul, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, que eu darei descanso para vossas almas. Todos os que estão oprimidos receberão esse consolo. Esse é o eterno convite de Jesus a todos nós, para que o desespero e o desânimo não nos paralisem. Especificamente para os nossos irmãos do Sul, se o cansaço, se o desânimo os paralisarem, eles vão causar no mundo íntimo uma destruição ainda maior do que a que temos presenciado. O Espírito Meimei ditou a Chico Xavier uma mensagem linda, muito apropriada para o momento agora, no livro Cartas do Coração. Ela traz um alerta valioso para como devemos administrar a nossa fé diante das dificuldades. E ela disse que mesmo que os nossos pés estejam sangrando, nós devemos seguir em frente, acreditando sempre em Deus e fazendo a nossa parte. Ela diz que nós devemos nos esforçar muito no bem e esperar sempre com paciência o resultado, que às vezes demora um pouco, mas os frutos positivos sempre chegarão. Continua Meimei dizendo que de todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a fé em Deus, a confiança em si mesmos e prosseguiram vivendo. É tão interessante ela colocar essa questão, né? Aqueles que perderam a fé e a confiança em si mesmo, porque ela diz que o maior infortúnio... O que aconteceu aqui, querida? Soltou. Tá. Ela diz que o maior infortúnio que pode acontecer com alguém é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Hoje, na televisão, no Jornal do Almoço, eu escutei um senhor dizendo: eu perdi tudo, está muito difícil, eu perdi tudo, só não perdi a... Aí ele mesmo conserta e fala: tudo não, a fé nós não perdemos. Aí ele sente aquele impacto e diz: mas a fé também já está esvaindo. Então é exatamente a mensagem, vem nesse ponto. O maior sofrimento que nós causamos a nós mesmos é nos privar da fé e tendo que continuar a encarar os fatos da vida, né? Então a Meimei nos sugere que nós devemos elevar o nosso olhar para a espiritualidade e caminhar, lutar, servir, aprender e crescer, porque sempre irá brilhar uma alvorada além da noite. E ela conclui dizendo que hoje é possível que a tempestade machuque nosso coração e atormente o nosso ideal, nos prendendo aflitos em um cenário de destruição, mas que nós não nos esqueçamos de que amanhã será outro dia. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Eu acho essa mensagem belíssima quando ela nos convida a manter a nossa fé independente de qualquer situação. E nós sabemos o quanto é difícil, né, enxergar Deus por meio das nossas lágrimas também. E do céu sempre chega as bênçãos de Deus, sempre chega aquela proteção infalível. E para os gaúchos chegou uma mensagem lá no Centro Espírita Paz e Amor da cidade de Porto Alegre e de uma das médiuns da casa, e eu achei a mensagem tão linda que ela não compartilhou lá porque eles não estão se encontrando, estava sem energia elétrica direto lá no Paz e Amor, não sei se já recuperou,
e ela me mandou e eu achei que deveria compartilhar. Muito bonito. Sobre o momento que vivemos, não há dúvida que estamos presenciando a renovação espiritual de uma coletividade. Também temos consciência, isso o espírito que ditava, né, a equipe espiritual que ditava. Também temos consciência de que as falanges de Ismael, sob o olhar amoroso de Jesus, atuam incessantemente no sentido de socorrer a massa sofredora nos dois planos da vida que emerge atônita dos escombros dos sonhos desfeitos. O que sobressai, no entanto, é a mobilização de um país outrora distanciado por questões históricas e ideológicas, agora unido em nome da solidariedade diante da dor. Esses espíritos que nos envolvem dia e noite, impulsionando o Brasil para ações que mitiguem o sofrimento daqueles que perderam tudo o que possuíam. São vidas que terão que recomeçar a partir da fé e do auxílio de um país inteiro. As cidades atingidas lembram um cenário de guerra, onde tudo foi destruído. Diante disso, a dedicação de Ismael e suas falanges em reunificar o coração dos brasileiros, irmanados em um sentimento genuíno de amor ao próximo, derrubando as barreiras das intolerâncias e das divergências. Como ocorre nas grandes dores humanas, é preciso juntar os pedaços e nos reerguermos com humildade, mas também com a certeza de que não estamos sós, porque um país inteiro se levanta para socorrer seu povo em dificuldades. Terminando, ela escreveu: inspirados por espíritos de muita luz, ligados ao Brasil e ao Rio Grande do Sul, a flâmula Deus, Cristo e Caridade se concretiza em atitudes e, independentemente de credos ou religiões, servirão de pedra angular para a obra do recomeço do povo gaúcho, com novas e definitivas construções nas bases da evolução do espírito imortal. Uma mensagem poética e muito bonita, e nessa mensagem, só esclarecendo para quem não sabe, ela faz alusão ao espírito Ismael e a uma bandeira. Jesus, no dia exato em que Pedro Álvares Cabral aporta em Porto Seguro, descobrindo o Brasil, naquele momento estava tendo uma reunião nos altiplanos do mundo espiritual, onde Jesus entrega a missão a um espírito elevadíssimo chamado Ismael. É um elevado mensageiro de Jesus e ele entrega para Ismael a missão de zelador dos patrimônios imortais da terra. E ele recebe, como simbologia desta entrega de Ismael, então, ser uma espécie de anjo da guarda do Brasil todo, ele entrega uma bandeira, essa bandeira luminosa, e nela escrita em letras mais luminosas ainda, esse slogan, Deus, Cristo e Caridade. E neste momento, Jesus diz a Ismael: lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo mediante a sagrada revivência do cristianismo. Então, os séculos futuros já chegaram. Ismael sempre cuidou do Brasil
Assim como Cristo é o governador espiritual da terra, uma missão que Deus entregou para ele, ele entregou para Ismael a missão de cuidar do Brasil. Essa é uma linda história, essa é a origem dessa bandeira que foi entregue, do próprio Ismael, quem foi Ismael, e está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, ao povo gaúcho, neste momento, né, coberto de bênçãos materiais, bênçãos espirituais, vibrações de todas as pessoas que oram sempre para que eles deem conta dessa dificuldade, coube então esse desafio enorme e poder começar a reconstruir suas cidades, reconstruir suas vidas, reconstruir suas esperanças nos padrões éticos do Evangelho, porque nós estamos no coração do mundo e na pátria do Evangelho. E o povo gaúcho, como os novos mártires do cristianismo, apesar de toda angústia, de todo sofrimento, apesar do sacrifício e da dedicação, eles vão conseguir seguir em frente com a mesma força, com a mesma coragem e determinação que nós temos visto brotar ali de cada escombro, de cada ponte derrubada, de cada cidade ilhada. As lições que nós todos podemos aprender com esta situação e aprender com o povo gaúcho é o que está mais ou menos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 2, o Evangelho, o capítulo é o Cristo Consolador. E eu aconselho a leitura, debruçar sobre cada parágrafo e perceber como que Jesus cuida, né, de cada um de nós até hoje. E lá diz um parágrafo que eu gostaria muito de lembrar hoje aos nossos irmãos gaúchos. Lá diz, e eu acredito, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, toda dor e todo sofrimento encontram consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio nos ensinar. E este parágrafo termina com um alerta sobre aquela pessoa que, ao contrário, nada espera para o futuro, nada espera para após essa vida, ou simplesmente para as pessoas que duvidam da providência divina, as pessoas que perdem tudo e perdem a fé junto, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança diminui o amargor que a pessoa sente. Então a fé é essa força que vai nos impulsionar sempre em qualquer dificuldade. Então nós sabemos, gente, de onde que vem o desespero. Quando a gente estuda o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, principalmente no item 13, onde Jesus diz que são bem-aventurados os aflitos, nós aprendemos que da maneira como a gente encara o desafio, da maneira como a gente encara uma doença, da maneira como a gente encara o sofrimento, nós podemos aumentar o amargor das nossas provas ou abrandá-las. Tudo pela ótica, pela maneira que você olha. E pela maneira que você enxerga e consegue perceber o que realmente que representa a vida aqui na Terra, o que representa essa existência. Então, quando nós observamos os acontecimentos, quando observamos a vida sob o ponto de vista espiritual, quer dizer, cada um buscando dentro de si os recursos que a própria espiritualidade já lhe diz, nós vamos reconhecer que este momento é muito penoso, mas ele é muito passageiro, tanto quanto a nossa existência aqui na Terra também passa rapidamente.
Então, a certeza de que as dores passam, a certeza que um futuro feliz construído por nós nos aguarda, é o que nos sustenta, nos encoraja, e longe de nos queixarmos, nós vamos agradecer a Deus a oportunidade de ainda estar podendo lutar pelo que precisa ser feito. E agradecemos as dores e as dificuldades que não tem outro motivo a não ser nos fazer avançar, nos fazer progredir, nos fazer crescer. As provas só existem para nos mostrar do que nós já somos capazes de fazer para vencê-las. Porque Deus não quer o nosso sofrimento, Ele quer o nosso aprendizado. E é nessa certeza que eu tenho certeza que está dentro do povo gaúcho, dentro do coração dele, é que esse povo valoroso vai retirar a calma, a resignação, sem se condenarem à tortura do desespero e sem aumentar o amargor das suas angústias. É segurando na mão de Deus e seguindo em frente. Porque o lamento que nós mais ouvimos em toda a reportagem é as pessoas dizendo: nós perdemos tudo que tínhamos, nós perdemos todo o patrimônio de uma vida. Então você olha aquele cenário de destruição e a pessoa passou ali 60 anos da sua vida construindo um patrimônio material. E será que foi só isso que ela construiu ao longo do tempo? Com certeza não. Então, quando dissermos que as pessoas estão pensando que perderam tudo, nós vamos respeitar profundamente esse estado de espírito. Nós nem imaginamos como é triste e doloroso o que eles estão passando. Só da gente assistir já dá vontade de chorar, já dá uma tristeza profunda de imaginar o que eles estão passando. Todo mundo está se sensibilizando, procurando se solidarizar da melhor maneira que pode. E nós compreendemos perfeitamente que a dor que eles sentem é legítima, que o desânimo pode acontecer, ele não pode permanecer nos corações deles. Mas nós, realmente, por mais que a gente procure imaginar, nós não conseguimos apreender todo o sofrimento que eles estão passando. Segundo um amigo de Santa Maria, ele diz que a televisão não tem conseguido mostrar 1/10 dos sofrimentos que eles estão passando. Então, eu vou pedir permissão a eles para lançar um outro olhar sobre esta frase: perdemos tudo que tínhamos. Não, eles não perderam tudo. Eles só perderam as coisas. E essas já não os pertenciam mesmo. As coisas não nos pertencem. Elas são apenas empréstimos de Deus neste mundo de provas e expiações. É apenas um empréstimo de Deus neste mundo onde nós já sabíamos que volta e meia haveria choro e ranger de dentes. Neste mundo. E tudo que nós construímos neste mundo, tudo que nós podemos tocar, criar, comprar, é apenas e simplesmente o que nós temos que deixar ao partir daqui ou perder durante a caminhada, como é o fato de agora. E essas coisas todas não são nossas, nós temos apenas o direito de uso e não posse real. Porque a verdadeira propriedade é aquilo que nós temos e ninguém nos tira, nem Deus. A verdadeira propriedade jamais nos será tirada pela morte, pelos outros, pelos flagelos, por nada. Porque a verdadeira propriedade são as virtudes que nós vamos adquirindo enquanto construímos a nossa vida. São as experiências
que nós vamos amadurecendo os nossos espíritos na forja da luta, porque construir um patrimônio não é fácil. Foi preciso de muita força, de muita coragem, de muito talento, e tudo isso eles ainda têm. Todas as qualidades do caráter empreendedor e do coração, eles ainda têm. Eles não perderam tudo. E dentro de cada gaúcho que hoje sofre as perdas materiais, existe então esse enorme patrimônio moral indestrutível. As qualidades que eles usaram para construir esse estado tão admirável ainda lhes pertence. A mesma força, a mesma têmpera, o mesmo espírito de vanguarda e a mesma coragem. Tudo isso é um patrimônio que ninguém tira deles. E Deus ainda acrescenta com as bênçãos. Então, toda essa destruição, assim como todas as doenças, todos os problemas que nos acontecem, é uma oportunidade que a vida nos dá para exercitar a nossa inteligência. E no caso dos gaúchos, eles têm a oportunidade de mostrar ao Brasil e ao mundo que neste momento, que nesses 25 dias os observam e os ajudam, eles vão ter que mostrar essas qualidades morais que eles não perderam. A paciência, a persistência, a resignação. Eles vão aceitar a vontade de Deus sem revolta, sem reclamar e seguir em frente. Por isso eu acho que eles são os novos mártires da nova era. São os escolhidos por Deus para deixar para todo o Brasil e, quiçá, para deixar para o mundo, deixar em todos nós essas lições imorredoras em cada gaúcho que se reerguer. Nós vamos ver esse exemplo. E nós temos certeza de que todos eles vão conseguir se reerguer ainda mais fortes do que nunca, porque eles darão conta deste enorme desafio que eles estão enfrentando agora. Porque se assim não fora, eles não seriam os protagonistas deste flagelo destruidor. Teria acontecido em outro lugar, com outro povo. Por quê? Por que nós afirmamos essa coisa tão estranha? Porque as leis de Deus não permitem, em hipótese nenhuma, que em nossos ombros sejam colocados cruzes mais pesadas que podemos carregar. Então, se o povo gaúcho está enfrentando esse nível de dificuldade, é porque esse povo vai dar conta dela. Porque Deus não quer a nossa perdição, Ele quer a nossa reeducação. E eles estão ali e, por essa razão, a vitória está garantida para eles. O que eu desejo, concluindo, é que eles guardem do coração a certeza luminosa em Deus, fazendo seus corações repousarem nessa energia constante de construção, nessa energia constante de realização. É assim que Emmanuel define a fé. Essa força que não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude da iluminação de cada um. E essa luz vai crescendo cada vez mais pela dor, por cada um que assumir a responsabilidade do que tem que ser feito, pelo esforço e pelo dever cumprido dos que ficaram de pé. Porque lá muitos ficaram de pé para terem condições de mais perto estenderem as mãos aos que estão caídos. Então a fé traduz a certeza na assistência de Deus. Ela exprime essa confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina resplandecendo no coração
de cada ser que chora hoje, ajuntando os caquinhos daquele coração despedaçado, mas está ali a força da união de todos em torno de um objetivo comum. Então vamos também contar sempre, nós queremos que eles contem sempre com as nossas vibrações, com as nossas orações, com a nossa solidariedade de todas as formas que for possível. E que eles fiquem com Deus e que tenham muita paz.